Fala pessoal, hoje a gente vai dar uma analisada na nossa estrutura DataTime. Eu vou abrir ela aqui com Ctrl e botão esquerdo do mouse. Aqui a gente vê que a nossa estrutura ela implementa diversas interfaces. A gente tem alguns campos estáticos aqui, onde a gente consegue pegar o valor máximo que a gente consegue inserir de data, né? O valor mínimo, e esse cara que ele equivale à época Unix. Essa época ela começa no primeiro dia do ano de 1970. Então esse cara aqui ele vai retornar para nós o primeiro dia do ano ali, o primeiro instante do ano de 1970. Descendo aqui mais um pouquinho, a gente tem os construtores, tem diversos construtores que é para a gente iniciar o nosso DataTime já com algum valor definido. Por exemplo, aqui a gente passa uma sequência de valor numérico e ele vai retornar um DataTime para nós. Esse cara aqui, a gente coloca o ano em forma de inteiro, o mês e o dia tudo inteiro, ele vai retornar para nós a data montada já certinha. E os demais aqui são tudo bem parecido. A gente tem aqui também algumas propriedades táticas. Essas propriedades, por exemplo, aqui essa null, ela retorna o momento atual, tá? Com hora, minuto, segundo, tudo certinho. O today, ele retorna o dia, só que ele ignora a hora, ele só retorna a data de hoje. E esse cara aqui, ele retorna a data com precisão, só que a data universal. Aqui embaixo a gente tem algumas propriedades de distância também, onde ele retorna o tick para nós. O tick é um valor numérico gerado, tá? Baseado no instante atual. Retorna o segundo, a data, o mês, minuto, milissegundos. Aqui ele retorna um tipo para nós, tá? Eu vou entrar aqui, ele é um enum. Então ele vai retornar o tipo específico que a gente está trabalhando. Voltando aqui então, a gente tem a hora, a gente tem o dia do ano, a gente tem o dia da semana, ele retorna em inglês para nós. A gente tem aqui também o retorno do dia, o retorno do ano, tá? Lembrando que esses caras aqui são tudo propriedade de instância, tá? Eles retornam esse valor baseado na instância que a gente estiver trabalhando. Descendo aqui, a gente tem alguns métodos estáticos. A gente tem vários métodos de comparação aqui, como esse cara aqui, o compare. Esses caras aqui, a gente passa um valor e ele retorna para nós o DataTime. Esse método aqui, ele retorna um verdadeiro ou falso, para a gente saber se o ano é bissexto ou não. A gente tem o parse aqui, que ele retorna para nós a data. Então a gente passa uma string, ele vai retornar em formato de DataTime para nós. Tem esse cara aqui que tem um nível de precisão um pouquinho maior. Esse cara aqui, ele retorna a data para nós baseado num tipo, que foi aquele enum que a gente deu uma olhada aquela hora. Tem o try_parse, que ele retorna, inclusive se deu erro ou não, se ele conseguir converter, ele vai retornar para nós a conversão. E esse retorno ele vai vir de uma variável que a gente vai criar do tipo DataTime, e a gente vai passar aqui com a palavrinha-chave out. E esse cara aqui, a mesma coisa, só com mais precisão, né? E agora a gente tem alguns métodos de distância, que são bem tranquilos. Por exemplo, tá? Vamos supor que a gente está no dia 1º de janeiro, tá? Então a gente adiciona um time span, ele vai adicionar na nossa data, ele vai somar, né? Aqui ele adiciona um dia, então se a gente está no 1º de janeiro, adicionar um, ele vai passar a ser dia 2 de janeiro. Esse cara aqui, ele vai incrementar na hora, sempre na hora da nossa instância, tá? Milissegundos, minutos, mês, segundos. Aqui os ticks e anos, tá? Esse ticks aqui, que nem a gente viu, ele é um valor numérico, tá? Do tipo long, então ele é um número bem extenso, que ele é gerado baseado no instante atual. A gente tem aqui o compare to, que ele vem lá da nossa interface comparable. O equals para a gente fazer comparação. E esse cara aqui, tá? Ele retorna diversos tipos de representação da data. Então esse cara aqui é bem interessante. A gente tem o get hashcode, que também serve para a gente fazer comparação. Typecode para a gente retornar o tipo. Esse cara aqui retorna se a gente está no horário de verão ou não. Aqui para a gente conseguir subtrair um tempo, né, da nossa instância atual. Então a gente pode passar um time span ou um data time. Ele vai subtrair, considerando a data da nossa instância. E esses outros métodos aqui servem para a gente fazer conversão, tá? Ele converte para binário e ele retorna um long para nós. Esse cara aqui também para fazer conversão. Esse cara aqui ele converte para data local. Isso aqui é baseado nas configurações do computador. Então esses caras aqui tudo realizam conversões com retornos diferentes, né? Baseado na nossa instância atual. Um detalhe bem interessante que a gente tem aqui embaixo, tá? São os operadores. Então com esses operadores aqui, por exemplo, esse cara a gente consegue fazer comparação para saber se um DataTime é igual ao outro, maior ou menor, menor ou igual, maior ou igual. E a gente consegue também fazer uma soma e subtração. Por exemplo aqui, ó, se a gente passar a data de hoje e a data de ontem nesse cara aqui, ele vai subtrair e vai dar uma diferença de um dia. Se a gente não tivesse esses caras aqui implementados, a gente não conseguiria fazer comparações. Por exemplo, tá? Se a gente não tivesse esses dois caras aqui, a gente não saberia se uma data é igual a outra. Claro que a gente tem outros métodos para fazer comparação aqui, como o compare to. E esses operadores aqui, eles são bem interessantes a gente, quando necessário, né, fazer a implementação deles em nossas classes e estruturas.